Bem-vindo ao canal Tabernáculo Mundial, onde compartilhamos todos os dias os artigos do site brana.org Lifeline. Nós vamos compartilhar hoje uma novidade. O Brana Tabernacle está de cara nova, o site Brana Tabernacle, onde nós recebemos todas as transmissões do Tabernáculo Brana, através da liderança do irmão José Brana. Então essa é a nova interface do site. Então, temos aqui, depois nós vamos compartilhar algumas coisas, Mas vamos hoje compartilhar, vamos fazer uma pequena viagem aqui na história do Tabernáculo Brana. Uma pequena história, uma breve história do Tabernáculo Brana. Alguns irmãos que não conhecem ainda, vão ter oportunidade agora, de uma maneira bem rápida, mas para termos uma noção geral, Uma breve história do Tabernáculo Brana. Conversão e o chamado do irmão Brana ao ministério. Um pastor chamado Dr. Roy E. Davis o ordenou na Igreja Batista Missionária. O irmão Brana era pastor assistente do Dr. Davis quando o prédio da Igreja Batista Missionária foi reduzido a cinzas no início de 1933. Logo após o incêndio, o Dr. Davis retornou ao seu estado natal, Texas, e durante sua ausência deixou a congregação nas mãos do irmão Brana. Por causa do incêndio, a congregação ficou sem igreja. Então o irmão Brana montou uma tenda e continuou a pregar em Jeffersonville, muitas vezes realizando reuniões de reavivamento. Em junho de 1933, em um batismo, após um desses reavivamentos, o irmão Brana estava no rio Ohio, ao final da rua Spring, preparando-se para batizar um homem chamado Edward Colvin, que antes fora ao altar para entregar o coração ao Senhor. A coluna de fogo desceu de maneira poderosa e uma voz soou. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, tua mensagem cobrirá a terra e será a precursora da segunda vinda de Cristo. Mais para frente naquele ano, o irmão Brana lançou a pedra angular de sua nova igreja, apropriadamente chamada o Tabernáculo Brana. Enquanto pastoreava a nova igreja, ele também trabalhava para a Companhia de Serviços Públicos de Indiana e como guarda florestal de Indiana para sobreviver. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, tua mensagem cobrirá a terra e será precursora da segunda vinda de Cristo. Está aqui uma foto do irmão Brana com aquela igreja que começou lá naquele tempo, em 1933. Eu acredito que ainda deve haver alguma dessas crianças, que devem estar vivas ainda, Em janeiro de 1937, a pior enchente de que se tem registro no rio Ohio atingiu a região de Jeffersonville, rompendo cliques e inundando a cidade. O tabernáculo, construído em uma região baixa, ficou completamente submerso pelas águas da enchente. No púlpito, dentro da igreja, estava a Bíblia do irmão Brana. À medida que as águas subiam, o púlpito e todas as cadeiras da igreja flutuaram até o teto, e quando as águas baixaram, retornaram perfeitamente aos seus lugares, a Bíblia ainda intacta e seca sobre o púlpito. Em 1946, o irmão Brana recebeu uma comissão do anjo para levar o dom de cura divina aos povos do mundo. O irmão Graham Snelling, seguido por alguns outros, atuaram como pastores associados enquanto o profeta estava no campo, até que o irmão Brana converteu e batizou um ministro metodista local chamado Orman Neville. O irmão Neville pastoreou, ou Neville, como nós costumamos chamar, pastoreou o tabernáculo ao lado do irmão Brana desde o início dos anos 50, até que o irmão Brana faleceu em 65. O irmão Neville continuou a pastorear a igreja até o início dos anos 70,
quando o irmão Willard Collins substituiu o irmão Neville como pastor e serviu lealmente aos crentes em Jeffersonville até se aposentar em 2015. O irmão José Brana foi então eleito pastor e o irmão Samuel Barber eleito pastor assistente. A igreja passou por algumas reformas ao longo dos anos. A mais significativa delas foi em 1963, com a construção de um anexo no lado norte da igreja, lado esquerdo, de frente para o púlpito, aumentando a capacidade em cerca de 30% para acomodar mais de 400 pessoas. Hoje o tabernáculo tem mais pessoas comparecendo do que nunca. Quando o irmão José foi eleito em 2015, a congregação rapidamente extrapolou a capacidade do edifício na Rua 8 com a Rua Penn, forçando-nos a encontrar um lugar que acomodasse 2 ou 3 vezes a quantidade de pessoas que o tabernáculo receberia. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a Gravações à Voz de Deus já possuía um grande edifício em Salisbury, usado para reuniões de jovens, e tinha espaço de sobra para todos os que quisessem participar. Mudamos os cultos de domingo para lá, mas ainda nos reunimos algumas vezes por semana para a oração no precioso pequeno prédio onde tudo começou. Atualmente, em 2020, estamos reformando e expandindo o edifício em Salisbury, adicionando uma galeria e assentos permanentes para 1.100 pessoas. A reforma proporcionará salas de aula, uma grande sala para diversos propósitos, que nos permite expandir o santuário para audiência maiores, estacionamento maior e cadeiras mais confortáveis. Com mais de 1.000 pessoas participando em todos os cultos, o irmão José mantém-se firme em tocar as fitas do irmão Brana. Não em alguns cultos ou mesmo na maioria deles, mas em todos os cultos. Se desejar visitar um local onde possa relaxar e ouvir o profeta de Malaquias 4 pregar o Evangelho de Jesus Cristo, então você sentirá em casa no tabernáculo Brana. Então aqui é onde é feito, está sendo feito, realizado, dos cultos que nós recebemos as transmissões, e esses irmãos que participam lá, estão junto conosco, isso antes da pandemia, e eu acredito que depois que voltar, até que o tabernáculo Brana passe por essa reforma, e mundialmente crentes dessa mensagem no mundo todo também estão conectados, ouvindo a fita, compreendendo que esse é o mover de Deus na hora, e desejamos que tantos quantos forem predestinados por Deus para captar essa visão, captar esse mover, possa ser posicionado enquanto ainda temos tempo de preparação. Então Deus abençoe a todos, vocês possam ter desfrutado dessa pequena história, e estaremos fazendo outros comentários em outros artigos do site Brana Tabernáculo, brana.org, Lifeline e todo o trabalho da Voz de Deus. Deus abençoe a todos e tenham todos um excelente dia.